Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei aqui conduzindo mais essa conversa. Um recado super importante: você que ainda não nos segue nas redes sociais e aqui no YouTube, vai lá, dá um like, ativa o sininho, segue a gente para você ficar sabendo de todas as novidades do podcast do Impacto e também do Portal do Impacto. A minha convidada de hoje é formada em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional. É mulher, negra, lésbica e de origem periférica, com grande vivência coordenando projetos em diferentes ONGs, do interior do Maranhão às favelas do Rio, sempre com foco no fortalecimento coletivo das mulheres negras e trabalhadoras. Hoje eu converso com Tássia Mendonça, do Instituto Amolará Brasil. Tássia, seja muito bem-vinda ao podcast do Impacto. Obrigada, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui com todas e todos vocês. Muito bom. E para a gente começar aqui aquele momento do pitch, a Tássia falou que já conhece, estava conversando aqui, ela já ouviu falar do pitch aí com a gente algumas vezes. Vamos ver como é que tá esse pitch, está super afiado. Então, Tássia, apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre o que o Instituto Amolará faz, qual a missão de vocês, qual problema social vocês estão buscando resolver. O Instituto Molará é uma organização de mulheres negras criada há 12 anos atrás por 4 ativistas do movimento negro. Omolará é uma palavra iorubá que significa nascida em tempo certo. Nós somos uma organização cujo principal objetivo é o resgate de valores afro-brasileiros como forma de transformação da nossa realidade. A gente trabalha com a defesa de direitos de mulheres, com formação política e econômica de jovens mulheres negras, com governança e advocacy, e também com a valorização das artes e culturas de resistência dos povos negros em diáspora aqui no Brasil. Nossa, que incrível. Obrigada. Nosso grande objetivo, né, nosso grande foco é atuar com e em diálogo com as nossas, pela transformação das nossas realidades, né, em conjunto. E Tássia, como que isso se dá na prática, né? Esse trabalho de advocacy, esses projetos de empoderamento com mulheres, combate à violência doméstica, como isso dá? Se puder contar alguns projetos para a gente entender um pouquinho dessa atuação de vocês ali no dia a dia. Rodrigo, a gente tem uma metodologia que é muito transversal ao nosso trabalho, né? A gente trabalha se munindo muito dos nossos valores, né? Como eu disse, e esses valores estão sempre girando em torno do diálogo, né? Do estabelecimento de parcerias com as pessoas, com as mulheres, com as comunidades com as quais a gente trabalha. Então, é na identificação dessas demandas de maneira conjunta que a gente vai elaborando estratégias. Um dos nossos grandes projetos de formação política, por exemplo, são os chamados Encontros com IA. IAs são as lideranças femininas, né, das casas de tradição religiosa afro-brasileira. E essa tradição não é só religiosa, é uma tradição cultural, é uma tradição filosófica. E essas lideranças, a gente acredita que são lideranças que têm a potência, né, de resgatar os nossos sentidos de comunidade, resgatar a nossa autoestima, de nos munir de capacidade para fortalecer a nossa caminhada, né, enquanto mulheres negras. Nos encontros com IA, então, a gente se reúne com jovens mulheres negras para apresentar, né, através das histórias, dos mitos, dos itãs iorubás, caminhos possíveis para a resolução dos nossos problemas. Tudo isso de maneira bem dialógica. Então, os encontros com IA acontecem já há 5 anos. Ano passado a gente adaptou, né, eles para uma versão online por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. E eles fluíram super bem, a gente conseguiu fortalecer mulheres nesse momento de isolamento, de confinamento. A gente elaborou uma caixa chamada Potito Ju, que significa Caixa de Cuidados,
enviando para elas, para que a gente pudesse criar, de fato, uma aproximação, para que não ficasse só a tela, né? A cara na tela, mas para que a gente conseguisse se integrar, né? E se fortalecer, né? Atravessando uma crise sanitária, econômica, política, como a gente ainda está há mais de um ano, né, inseridos nessa crise, de que maneira as mulheres, as jovens negras, podem contornar esses desafios, né? Tanto nas suas vidas individuais, mas, sobretudo, na sua comunidade, né? A gente, no ano passado, observou uma resposta comunitária muito forte, né? Encabeçada, sobretudo, por mulheres negras nas periferias, nos quilombos, nas favelas, no campo, né? Na cidade. E esses encontros tiveram como objetivo também fortalecer essas mulheres, né? Seja no processo de liderança, seja no processo de estar junta de alguma ação. Uma outra ação nossa que foi muito importante e que caminha, né, através desse diálogo foram os chamados balaios da resistência. A gente, com uma parceria com a Fundação Laudes e com a FASE, a gente recebeu uma verba para fazer uma ação emergencial junto aos grupos que a gente trabalha. Nós temos uma ação junto às mulheres trabalhadoras da moda aqui no Rio de Janeiro. E essas mulheres, como diversas, né, outras trabalhadoras, tiveram sua renda impactada diretamente pelas restrições da Covid. E a gente, então, elaborou essa ação de auxílio emergencial, né? Com entrega de alimentos, de itens de higiene, de álcool gel, de máscaras, de vários produtos, né? Vários itens que eram de suma importância. Mas na nossa filosofia, né, essa entrega deve estabelecer muito mais, né, deve estar muito para além do que um simples fortalecimento vertical, né? Era sobre, de fato, estabelecer uma rede de fortalecimento entre as mulheres conosco, né? Então, a ideia de trazer a figura do balaio, para quem não sabe, balaio é um cesto, né? Onde a gente reúne, né, os presentes que a gente quer ofertar, né? Aquilo de melhor que a gente tem para dar. Então, não se trata de uma ação de cunho solidário que tem o objetivo meramente ali de ajudar alguém, mas é de fortalecer essas mulheres para que elas consigam criar redes de apoio, né? E a gente observou muito isso no ano passado. Nesse sentido também que a ação também compunha, né? Dentro da nossa linha de defesa dos direitos das mulheres, combate à violência, um panfleto com informações sobre como reagir em situações de violência doméstica e de gênero no contexto da pandemia. A gente fez um mapeamento dos serviços que estão, né, ainda atendendo, quais são os canais principais, de que maneira você tem lá o Zap da Defensoria, o telefone da DEAN, como entrar em contato, né, o próprio telefone institucional do Omolará para auxiliar em determinados casos. Então, a gente tem linhas de ação que tem a ver, que caminham de maneira dinâmica, né? Então, a gente trabalha com mulheres empreendedoras, né? Porque uma das nossas apostas é o afroempreendedorismo como um caminho de autonomia e de fortalecimento, como um caminho de fortalecimento histórico, inclusive, né? Porque vem das nossas antepassadas, a capacidade de se manter e emancipar economicamente a sua comunidade, né? Desde séculos e séculos atrás, a gente tem a figura das quitandeiras, das vendedoras de rua, mulheres que compraram a sua liberdade, a liberdade dos seus filhos e muito mais, né? Que se tornaram, de fato, grandes comerciantes. Então, a gente aposta naquilo que temos de herança, né, das nossas ancestrais. E aí, esse é um trabalho contínuo do Omolará, que vem desde a sua fundação, na criação de redes de empreendedorismo na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Então, nesse momento de pandemia, a gente está em contato com mulheres, né, que trabalham com a costura, que têm um protagonismo financeiro, econômico, político nas suas casas, nas suas comunidades. E aí, como é que a gente dá suporte, né, ou, na verdade, cria redes de suporte em conjunto com essas mulheres, porque elas trazem também essa demanda, né? Agora não tem mais clientes. As demandas de costura estão acabando. E aí, como que a gente atravessa esse período juntas? Acho que é um pouco disso, assim. Nossa, eu acho que eu falei um pouquinho de cada linha principal de ação. Super legal, que eu acho que quem está nos ouvindo, assistindo, começa a
entender tudo que vocês fazem, né? Diversas frentes. Você trouxe alguns pontos super legais, né? Disso de empoderamento e uso do empreendedorismo como um lugar para que a pessoa mude a vida dela, mas que ela esteja no controle ali, né? E ela se sinta Uhum. como parte disso. E você trazendo também sobre os valores africanos, né? Que vocês carregam, essas referências, eu queria que a gente falasse um pouco sobre gestão, né? A gente tem uma cultura, olha para a gestão muitas vezes sobre um olhar ocidental do mundo, né? Ali muito Uhum. pautado nos Estados Unidos, na Europa, como Uhum. eles pensam até o estilo de organização. E Uhum. vocês trazem outras referências, e isso eu Uhum. acredito que influencia também nos valores e no jeito que vocês pensam e como vocês se organizam. Então, queria entender um pouquinho disso, né? Como esses valores, eles orientam vocês e como eles influenciam na tomada de decisão, na organização e no jeito de pensar como o Instituto Amalará funciona, por exemplo. Muito obrigada por essa pergunta, Rodrigo. É muito bom ter um espaço para conversar sobre isso. A gente, enquanto uma organização negra, enquanto uma organização feminina, a gente está o tempo inteiro dialogando e olhando para trás. Se a gente chegou aqui, né, como mulheres negras, que têm acesso a direitos, a serviços básicos, né, isso se deu pela caminhada de quem veio antes de nós. Né? A gente sabe como que no nosso país o acesso a direitos para pessoas pretas, para mulheres, ele ainda é um grande desafio, né? Constitucional, né, de assegurar os nossos direitos. Então, se a gente chega aqui, é porque há uma rede, há uma construção que aconteceu antes de nós. Né? E a ideia do Omolará, a base, né, de valores do Omolará se centra nisso. É preciso olhar para trás, é preciso entender qual foi a caminhada que nos trouxe aqui, que valores que foram primordiais para que nós pudéssemos alcançar, né, sucesso nas nossas caminhadas. E nesse sentido, né, o resgate de valores civilizatórios afro-brasileiros é aquilo que nos guia, não só nas ações, como você bem pontuou, na gestão, sobretudo. E quando eu falo resgate de valores civilizatórios afro-brasileiros, é grande, né? Mas tem um sentido cada palavra ali, né? Resgate porque a nossa base cultural ela foi despedaçada, né? A gente está falando de pessoas, povos, famílias que foram trazidas a essas terras à força, foram impedidas de praticar os seus costumes, de ter a sua língua, de ter a sua religião, de ter a sua estrutura política, a sua estrutura econômica, né? Tudo isso foi submetido a uma dominação e tudo isso foi fragmentado, né? Quando a gente fala de resistência, a gente fala sobre resgatar esses fragmentos, olhar para trás e não deixar, né, aquilo que ficou lá atrás se perder. Tem um princípio africano que chama Sankofa, que significa de maneira muito breve, né? Nunca é tarde para voltar para pegar aquilo que ficou perdido. Então, é um símbolozinho representado por uma ave que olha para trás, né? Em direção aos seus ovos. Né? Nunca é tarde demais para a gente fazer esse movimento. Então, quando a gente pensa gestão, a gente pensa na necessidade de criar espaços em que todas as perspectivas sejam reconhecidas, né? É o que a gente chama de pluriversidade, é o que o Paulo Freire chamava de círculos de cultura, né? São as metodologias que a gente imprime, né, nas nossas reuniões semanais, no nosso seminário de planejamento, né, na maneira como a gente entende a nossa gestão. Cada mulher na nossa organização tem uma razão de ser e estar, né? Então, a nossa presidência, que é uma IA, a IA Patrícia Suru, uma pesquisadora, uma pedagoga, a Patrícia Alves, né? Nosso conselho fiscal, nossa coordenação financeira, que é a Eliana Custódio, que é uma mulher que tem mais de 30 anos de ação, né, de ativismo no movimento de mulheres negras, no movimento negro, né? Eu sou uma das mais jovens, né? Ainda tem mulheres mais jovens do que eu, porque é importante ouvir a juventude, né? Essa troca, né, geracional. Nós não somos uma organização, nós somos uma organização que preza pela diversidade nas nossas composições, né? Porque é essa diversidade de perspectiva que vai conseguir fazer com que a gente
com que a gente se posicione, né, nas questões que importam às mulheres e ao povo negro nesse país de maneira mais ética, plural e dialógica possível, né? Não existe uma perspectiva. Uma pessoa negra não pode falar por todas. Uma mulher não pode falar por todas, né? É preciso entender as diversas perspectivas que nos formam enquanto grupos identitários, né? Então, resgatar esses valores é isso. Quando a gente fala de valores civilizatórios, né? É porque o lugar, como você colocou, né, Rodrigo? A gente muitas vezes olha como referência a Europa, os Estados Unidos, né? E nesse jogo existem sociedades que são compreendidas como civilizadas e outras não. Então, quando a gente faz esse jogo de palavras, né, é resgate de valores civilizatórios afro-brasileiros ou valores afro-civilizatórios, é pensar no quê? Que existiam civilizações que foram atacadas, dominadas, mas os valores delas ainda importam, né? Esses valores, inclusive, podem nos ajudar, enquanto sociedade, de maneira mais ampla, né? Enquanto país que somos, com uma composição multiétnica e multirracial, a sair, né? Ou a encontrar saídas, né? Porque a gente está vendo os limites que os valores ocidentais, europeus, têm para nos dar, né? A gente está esbarrando nesses limites. Então, por que não, né, olhar para outras perspectivas, inclusive na nossa ação enquanto organização? Aí, super legal que você traz isso, né, sobre essa diversidade, essa representatividade, até pautado no trabalho que vocês fazem, né? De mulheres negras, para mulheres ali no combate à violência, e numa perspectiva até que, mesmo quem não atua com o público ou com a causa que vocês escolheram e definiram como missão da organização, são valores importantes para qualquer organização da sociedade civil, né? Quando a gente pensa o terceiro setor, quando a gente pensa movimentos sociais, ativismo, e de onde vem todo esse pessoal ali quebrando ali paredes, quebrando muros para conseguir dar acesso a direitos ou levar acesso a direitos que deveríamos ter, mas que ainda diversas populações ainda não conseguem ter. E eu queria entender de você como isso afeta, por exemplo, quando vocês vão pensar um projeto, né? Como que é essa etapa de elaborar um projeto, pensar um projeto, trazer essas diferentes perspectivas para conseguir construir uma visão mais adequada, uma visão mais próxima do que de fato é a realidade, né? Me explica um pouquinho aí como que é esse processo de vocês. Acho que o processo de construção, né, de projetos e de propostas, de ações, né, que estejam ali articuladas os nossos grandes campos de atuação, ele é um processo que tem como base a escuta e o diálogo. Então, esse espaço, por exemplo, que eu apresentei como um dos nossos grandes eixos de atuação, que é o Encontro com IA, não é um espaço onde a gente vai para ensinar, é um espaço onde a gente vai para construir, conjuntamente, né? Não são oficinas verticais, onde a gente detém um determinado conhecimento e transfere, né? São círculos, né? A ideia do círculo é aquilo que gira, que todo mundo participa. Então, esse é um dos principais momentos em que a gente troca com as mulheres com as quais a gente quer construir ações. Ali é um espaço de fala, mas é um espaço de escuta, né? Mediado por Itãs, que são as histórias, né, os mitos iorubais, né, dos quais a gente pode extrair tantos valores e ensinamentos, né? E aí, a partir desses valores, desses ensinamentos, de refletir sobre isso, a gente vai identificando demandas, né? Essas demandas, elas vão chegando, elas vão se apresentando. Nesse trabalho dialógico, a importância de criar espaços de troca. Então, seja nesses espaços de formação, que quando a gente fala formação, ela é contínua, porque é onde a gente se forma também, enquanto organização. Além disso, é muito importante a gente ir construindo fóruns, né, de diálogo com outras organizações, seja do campo em que a gente atua, seja do campo que não está tão próximo da gente, mas que importa, né? Para ouvir o diferente, para ouvir a outra perspectiva, e de que maneira a gente pode dialogar, de que maneira aquela perspectiva traz algo para nós. Eu acho que isso é o cerne na nossa construção.
Hoje, por exemplo, a gente está identificando como uma grande demanda dentro da nossa comunidade, né, os desafios enfrentados pelas mulheres trans racializadas, negras, e como que durante a pandemia os direitos dessas mulheres foram atacados, né? A violência que a comunidade trans enfrenta no nosso país foi agravada, e de que maneira o Omolará pode construir ações em relação a isso, né? É no diálogo, é através da escuta, né? Quando a gente fala do poder da representatividade, muitas das vezes as pessoas reduzem isso ao que ficou popularmente conhecido como esse lugar de fala, né? Então, se eu sou, então eu posso falar, e a minha fala, de certa forma, ela é um pouco absoluta sobre aquilo. E todos os outros que não são ou que não pertencem àquela identidade estão despidos, então, de fala. A nossa perspectiva, o nosso entendimento, em termos de valores, é um pouco diferente. A gente entende que todo mundo tem uma perspectiva, que nenhuma perspectiva é igual à outra. E que para a gente criar pautas e agendas coletivas, é preciso que essas agendas estejam munidas dessa pluriperspectividade, né? Dessa pluralidade de perspectivas e olhares. É importante criar espaços em que todos sejam ouvidos e todas sejam ouvidas, e a partir disso a gente vai construindo projetos e ações. A identificação de demandas no Omolará, ela é uma identificação que ela é contínua, que ela é orgânica e que ela é dialógica, né? Então, hoje, quando a gente seleciona uma prioridade de ação, é nessa construção, né? A gente vai dialogando com as comunidades com as quais a gente trabalha, identificando, e aí no processo das reuniões a gente vai colocando, né? Estava fazendo uma ação tal, com uma comunidade tal, e a liderança local, e essa articuladora com a qual a gente conversa lá, colocou tal situação, observei isso também em determinado momento. Como que a gente, então, cria respostas, né? A criatividade, ela depende da escuta, né? A gente pensa em processos criativos, né? É preciso criatividade. Nosso povo, nossos ancestrais tiveram muita criatividade para contornar, né, as diversas opressões às quais elas estavam submetidas. Então, a gente busca um pouco disso, dessa inteligência, dessa ação que é coletiva, sobretudo. Nessa linha, a gente acredita muito na Fomenta também, nesse processo de construção e não de ensino de cima para baixo, ou eu sou o detentor do conhecimento, mas todas as pessoas têm a sua perspectiva sobre algo e podem construir em cima disso. E super legal que você falou, né? Mesmo eu, como um homem branco aqui conversando, a gente pode discutir assuntos e pensar, mas eu vou ter a minha posição dentro desse contexto para poder falar que é diferente de quem está vivendo a realidade, de quem está ali no dia a dia sofrendo diversos assuntos ou enfrentando diversos problemas sociais. E até deixar reflexão, né, para quem está nos ouvindo e assistindo, quais espaços nós estamos criando dentro das nossas organizações para esse espaço de escuta, para esse espaço de construção coletiva, né? Às vezes a gente até provoca. Será que a gente está ouvindo os adolescentes? Será que a gente está ouvindo os jovens? Será que a gente está ouvindo os idosos que a gente trabalha? Ou eu sou especialista, a minha organização entende tudo e eu sei o que eles precisam, né? Então, como é que a gente trabalha isso também dentro das nossas organizações? E aí eu queria aproveitar, tá, assim, entender um pouco, dado esses valores, essa forma de ver gestão, vocês trazem um aspecto bastante, pelo que eu entendo, da horizontalidade, dessa conversa, dessa escuta. Eu sei que também tem alguns desafios quando a gente fala de uma estrutura mais horizontal, que, por exemplo, o processo pode tornar um pouco mais lento. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse lado B, alguns desafios que a gente tem na busca dessa estrutura mais horizontal, de conversa, e como vocês têm trabalhado também para conseguir. Vocês estão fazendo vários projetos, então não é a morosidade que tem impedido de vocês fazerem diversas ações. Então, queria falar um pouquinho sobre esse lado B aí dessa gestão mais horizontal. Vamos falar assim desse lado B. Eu queria só fazer um pequeno comentário, reagindo à sua fala, que eu acho que é muito importante a gente discutir essa capacidade de escuta nas nossas organizações. Tem um teste que é famoso na comunidade negra, que é o teste do pescoço. Que você chega num lugar e você olha para um lado e você olha para o outro. E aí, muitas das vezes, você é a única pessoa negra naquele lugar. Esse é o teste do pescoço.
Eu acho que é muito importante que todos nós, pessoas brancas, comecem a fazer esse teste do pescoço. Você está numa sala, numa reunião de gestão, numa reunião de coordenação, e só tem pessoas como você, isso guia a perspectiva da organização. A gente é uma... Aí você pergunta, mas tá, se vocês são uma organização de mulheres negras, então vocês são todas iguais, não tem diversidade nessas reuniões? A gente cria diversidades em cima da nossa pauta. Então é preciso ter mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, é preciso ter mulheres LGBTQIA+, é preciso ter mulheres do campo, da cidade. A gente está o tempo inteiro se questionando sobre as diversidades possíveis, né, dentro da nossa instituição. Né? Acho que isso é uma coisa que é simples, é uma técnica que é muito simples, mas que é muito interessante da gente ir cultivando essa cultura da diversidade, né? Porque cada pessoa e cada perspectiva pode enriquecer as nossas ações, né? Se a gente só ouve pessoas que têm uma trajetória muito parecida com a nossa, as coisas ficam sempre no mesmo jeito, né? As ações continuam sempre na mesma linha, né? Mas para responder a sua pergunta, falando de horizontalidade e do efeito que ela tem na morosidade ou nos desafios da agilidade, né, da gestão, você tem muita razão nessa colocação, Rodrigo. Estruturas mais verticalizadas, elas em geral detêm uma eficiência mais direta, né? Assim, você elabora listas de execução e elas são executadas daquela forma, né? E essa é uma perspectiva de eficiência. Isso é um parâmetro para eficiência. Eu acho que a gente foi, na verdade, adequando os nossos parâmetros de eficiência. Eu posso falar por mim, que até chegar ao Molará sempre trabalhei nessa perspectiva. E eu lembro que quando eu cheguei no Molará há alguns anos, essa estrutura, ela de fato, ela me causou um certo estranhamento. Eu falei, opa, pera, mas tá aqui, né? Listas do que fazer, e como é que a gente não bota isso aí na rua dessa forma, né? E aí eu fui, ao longo do tempo, né? Porque o tempo, ele também é uma variável muito importante, e que para nós é mais do que uma variável, para nós, na verdade, tempo é senhor, tempo vai ensinando, e tempo me ensinou que o que se perdia, na minha perspectiva, daquela eficiência prática diária, a gente ganhava numa certa eficácia das nossas ações. Não sei se eu estou conseguindo traduzir, mas vou ser mais específica. Muitas das vezes, certos processos, de fato, principalmente de burocracias diárias ou de execução de ações, eles ficavam emperrados porque é mais horizontal, então é mais fluido, então é mais debatido, então às vezes é mais moroso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente escreve um projeto, quando a gente, dentro dessa estrutura, a gente consegue escrever um projeto, é muito mais possível que ele vá ser aprovado se ele passou por todo esse processo do que se ele foi feito porque ele tinha que ser feito. E aí é o mesmo para uma atividade, para um relatório, você entende? Eu acho que é sobre a gente rever o nosso próprio paradigma do que é ser eficiente. O que é ser eficiente? É chegar no final do dia com uma lista de 15 ações que foram executadas, né? Ou você concluir 5 ações que foram pensadas ao longo de não sei quantos dias em conjunto com a organização. Aí, traz um debate aqui sobre até uma sociedade construída baseada na produtividade, na eficiência, e você trouxe algo super legal, né? Não necessariamente eu sendo mais eficiente eu vou ser mais eficaz, eu vou trazer mais resultados. Então, um processo de construção que talvez pode durar 2, 3 vezes mais, se eu fizesse ele mais rápido, no final eu posso estar mais próximo e entregar um resultado muito maior. E conversa muito com aquilo que a gente estava falando também dos nossos valores e referências, né? Que é dentro do capitalismo, na sociedade que nós estamos, é muito pautada nisso, né? Da produtividade e como isso tem até refletido na gente também, né? Como indivíduos, como líderes, nessa pressão por crescer rápido, ou fazer sucesso, ou ter dinheiro muito rápido, e cada vez mais jovens, as pessoas se cobrando por isso, né? E é muito engraçado quando a gente coloca essa perspectiva e começa
olhar essas influências, querendo ou não, desses modelos que a gente estava falando, de onde que a gente está olhando, como isso Uhum. influencia no nosso dia a dia, como a gente pensa a organização, como são os processos, seja com o governo, seja com parceiros. Daria pra gente A ficar falando influ... bastante aqui, né, sobre isso, é, né? é a influência mesmo desse modelo e dessa forma de pensar corporativa, que eu acho que tem muito que ensinar a gente. A gente pega muitas ferramentas, assim. Não é para jogar tudo fora, né? Mas é entender de que maneira nessa relação entre eficiência e eficácia a gente consegue chegar no melhor modelo, no modelo ótimo, sabe? Quando eu cheguei, isso a diretoria falava muito isso, né? A presidência, a vice-presidência do Molará falava assim, a Tássia trouxe várias ferramentas que são super interessantes e que deram agilidade a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi muitas ferramentas. Não era o mesmo ritmo que eu estava acostumada, que tinha a ver muito mais com uma forma mais corporativa de entender as organizações. Então, hoje, eu acho que a gente vai fazendo esse mosaico, né? Entre aquilo que é pertinente para nós e aquilo que não. Pera, o nosso processo de fato é mais lento. A gente não é a Coca-Cola. Nosso processo é mais lento. Ele é mais moroso, porque ele depende de muitas outras variáveis. Né? A gente não está aqui produzindo em larga escala para vender com sobrepreço. A gente tem outros objetivos que dependem de processos um pouco mais longos. E aproveitando isso, né, você falou sobre essa visão corporativa, como manter esses valores em relação a grandes doadores ou financiadores, né? A gente passa muitas vezes dentro das organizações a dependência, né, com um grande financiador que representa 80, 90%, e a organização ela acaba se moldando para atender os interesses ali e os objetivos desse financiador, né? Que pode ser o poder público, pode ser a secretaria de uma cidade, pode ser um instituto ou fundação empresarial ou familiar. Como fazer isso, né? Como olhar para isso e fazer essa relação sem perder esses valores que é o grande cerne, o que pauta o dia a dia da organização. Eu acho que esse é um dos grandes desafios e debates hoje no nosso campo de trabalho, assim. A gente conversando, né? A gente se questiona assim, que a gente deve fazer, né, enquanto organização, para que a organização permaneça existindo. Acho que é esse o grande dilema, né? E nesse dilema, cabe a gente se questionar um pouco sobre que existência é essa. Eu acho que é isso que orienta muito o Omolará. Assim. A gente luta pela nossa continuidade enquanto organização, porque a gente acredita na importância do trabalho que a gente realiza, e é exatamente a importância desse trabalho, né? Como ele é feito, que para a gente deve ser resguardada. Então, não basta hoje simplesmente a gente conseguir um financiamento grande que nos dê capacidade financeira de existência pelos próximos 4, 5, 6 anos, se isso compromete coisas que são muito representativas de quem nós somos, aquilo que nos define. Né? Então, um exemplo, esse projeto que eu havia citado, né? Que é hoje um dos nossos maiores financiadores. A gente foi aprovada com o projeto e ia ter aquele processo de revisão. E no processo de revisão, a presença dos encontros com IA, como uma atividade que envolvia outras pessoas, pessoas externas, foi questionada. E a gente entendeu o questionamento e acolheu, de certa forma, porque é um projeto de fortalecimento institucional, então a ideia é fortalecer internamente a nossa instituição, mas no processo, no diálogo com o financiador, a gente se colocou, a gente falou, é importante para a gente ter pelo menos esse volume aqui de troca, porque senão a gente não se fortalece. A gente precisa de um espaço de diálogo, porque é assim que a gente se constrói. E tudo bem. Então, nesse processo de diálogo, é possível você ir adequando. Não ficou da maneira como a gente tinha desenhado inicialmente, que tinha o espaço dos encontros com a IA era muito maior. A gente entendeu que não era exatamente isso que o financiador queria, e nesse processo você precisa abrir mão um pouco, né, daquilo que você imagina, né, daquilo que a organização idealiza, mas, ao mesmo tempo, a gente desenha um limite no chão, né?
desenha uma linha, assim, daqui não dá para passar. Porque se a gente não tivesse Encontro Cunhá no ano passado, por exemplo, a gente não ia conseguir planejar o nosso 2021, a gente não ia conseguir entender qual é a realidade dessas mulheres hoje, né? Sobretudo durante uma pandemia, durante uma crise econômica, política. O que as mulheres com as quais a gente quer trabalhar, com as quais a gente trabalha, né? Quais são os dilemas, quais são as perguntas, quais são os questionamentos? É a partir disso que o Molará se posiciona. O Molará não se posiciona depois que 5, 6 mulheres da equipe se reúnem e decidem quais são as demandas das mulheres negras nesse país. É preciso esse espaço, né? Então, isso foi uma lição muito importante para a gente, assim, porque a gente já estava com o projeto aprovado, a gente corria o risco de não assinar o contrato, né? Dependendo de como que aquela revisão aconteceria, e no final das contas deu tudo certo, porque eu acho também que tem muito disso, né? O financiador, ele consegue, na minha experiência, assim, na relação com os financiadores, eu percebo que os financiadores, eles escolhem você, a sua organização, por quem a sua organização é. Se você consegue colocar um projeto que reflita quem você é por causa disso que ele escolhe a sua organização, trabalhar com a sua organização. Então, fazer a manutenção de quem você é, proteger a essência da sua organização, é importante, inclusive, para a continuidade daquela relação. Porque senão você se perde no meio do caminho e aí corre risco até de não ter o projeto renovado, de ter uma dificuldade de estabelecer uma nova parceria. Acho que é por aí. Não, eu super concordo, né? Acho que toda organização tem aqueles valores que precisam estar muito bem definidos, que a gente não abre mão, e até para recusar, né, uma proposta de parceria, um financiamento, porque como você falou, né, esse financiamento pode até atrapalhar o longo prazo da organização, o caminho dela, né, nesse processo dentro da sociedade. E quais valores ou quais pontos a gente também é flexível, porque se a gente também define em pedra 50 valores, qualquer financiador a gente vai achar algum ponto aqui com um motivo por que não fechar uma parceria com eles ou com uma empresa, né? Então, eu acho que é muito legal quando você traz isso, né? Dessa flexibilidade, esses valores são inegociáveis, esse aqui a gente consegue ir até certo ponto e isso acaba gerando um diálogo e um chão ali que permite chegar num ponto em comum que faz sentido para ambos, né? Porque a outra organização, o financiador, também tem interesses. E aproveitando que a gente está falando aqui, né, de financiamento, doação, um momento aqui da nossa conversa super legal que a gente sempre tem, tá? É de erros da captação, né? Aquelas histórias de alguma coisa que não funcionou, que todo mundo sempre quer ouvir. A gente sempre ouve muitas histórias de sucesso. E a gente sabe que na jornada da organização, vários projetos, várias iniciativas acabam dando errado. Você tem alguma história de algum erro ou algum desafio que vocês passaram na captação? Alguma história legal para contar pra gente? A gente está vivendo um desafio desde o ano passado, né? Era um sonho nosso de muito tempo ter nosso site e ter nossa captação independente, né? Através de doadores individuais. E a gente montou a estrutura do site toda linda, lançou, fez campanha de divulgação nas nossas redes. Fizemos uma formação, inclusive, para com a Fomenta, um dos objetivos é potencializar, e a gente tem esbarrado em muitas dificuldades, porque, por várias razões, né? Acho que o perfil da organização não é um perfil que necessariamente é muito atraente ou atrativo para doadores individuais hoje no Brasil, que esperam um retorno mais específico, pessoalizado, né, do investimento que eles estão fazendo. Então, assim, nossos projetos são muito abrangentes, não tem a gente não faz atendimento específico, né? Com populações em risco, em vulnerabilidade, a gente faz processos formativos, a gente faz coisas que são mais abrangentes, que são mais, às vezes, até que demandam mais assim, tempo para você entender, né, o impacto que aquela ação vai dar, não é um impacto tão direto, é um impacto direto, mas não é um impacto tão representativo, não dá para fazer um filme Quantitativo, tipo, né? Não tem aqueles números não, chamativos ali, né? não, Porque não tem tem um números trabalho na chamativos. subjetividade do indivíduo ali, né? Como cada um é transformado, empoderado ali nos processos. Né? Exatamente isso. Não tem como as grandes organizações, né, fazem vídeos sobre a quantidade de pessoas que foi vacinada ou que
teve poço cisterna instalado, a gente não faz esse tipo de movimento, né? Que tem uma imagem que atrai o doador individual. Então, a gente tem encontrado dificuldade de traduzir o nosso trabalho, sabe? Nesse processo de captação. Como que a gente traduz o nosso trabalho? É difícil, porque a gente está tentando, na verdade, romper com uma certa lógica que impera no terceiro setor, que está muito informada por valores da caridade ou valores da teologia da libertação, que são valores mais cristãos e que têm o seu lugar e que construíram organizações importantíssimas no nosso país, mas a gente está afastada dessa lógica. E aí os doadores eles esperam uma linguagem diferente, uma imagem diferente. Então é difícil. Meu pai mesmo começou a doar para uma dessas grandes organizações enquanto o nosso site estava aberto. Eu assim, mas pai, vi a propaganda, fiquei muito emocionado. Aquilo mexe com as emoções, né? E eu enviando o meu site para ele. Então assim é o que apela, né, para as nossas emoções e para aquilo que a gente entende que uma ONG deveria estar fazendo. Então, quando você está tentando construir, né, valores que são diferentes e que não são tão populares, é mais difícil você agir assim com a captação individual. Ainda é um desafio para nós, sim, muito grande, né? A gente ainda tem dificuldade de agir com essa ferramenta. É uma ferramenta também que depende de uma certa eficiência mais corporativa para lidar com as demandas, com a forma de promover aquela ferramenta. E a gente tem uma estrutura mais horizontal, mais morosa. Então, esbarra em vários desafios internos e externos nossos, a captação individual. É algo que a gente ainda está no processo de aprendizado. Mas ainda não desistimos de tudo, ainda é uma aposta. Estão aprendendo, né? Estamos aprendendo. Legal, não, é super legal você trazer isso, que muitas organizações colocam as fichas, às vezes todas as fichas deles, buscando essa independência por meio da microdoação, doadores, né? E a gente vê, por exemplo, pegando estudos de cultura de doação no Brasil, por mais que a gente tenha batido recordes ano passado, em 2020, de volume de doações, a gente vê que, no geral, a gente tem uma cultura aquém de outros lugares e causas que são menos chamativas, como você falou, para a população em geral, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, pesquisa doação, depois quem quiser acompanhar, acho que é super legal esse estudo para entender isso. A gente vai ver criança com câncer, e algumas outras causas vão estar no topo da lista ali que chamam mais atenção e as pessoas, como você falou, se comovem, sentem, falam, pô, preciso ajudar, vi na televisão ali, vou ajudar, enquanto outras organizações que trabalham com direitos humanos, deficientes mentais, mesmo vocês trabalhando com mulheres negras, são causas menos apelativas e que as pessoas têm todo um processo de entendimento até do porquê a causa é importante, por que esse trabalho é importante. Então, às vezes a gente precisa dar um passo para trás antes de pedir dinheiro e explicar por que o Instituto Molará é importante, qual que é o trabalho dele. Então, só esse ensino e essa desconstrução, já imagino que é um super esforço para a gente conseguir converter em doação, né? Mas eu acho que é uma estratégia super legal, como você falou, né? Ela traz independência, ela traz um relacionamento dessas pessoas também com a organização de uma forma diferente. Mas é isso, não é um simples, digamos, assistir um curso e vou conseguir resolver o problema da captação de recursos focando na doação, né? Eu acho que tem vários desafios aí, dependendo da causa que atua. Tássia, chegando aqui quase no fim já dessa nossa conversa que tá super legal, queria ver se você tem alguma indicação de algum livro, algum artigo, leitura que você queria deixar aí para quem nos acompanha hoje. Rodrigo, eu pensei bastante nessa indicação e eu não sei se é muito comum indicação literária aqui nesse espaço, mas eu vou Indicam me de tudo aqui, vídeo, livro, ficção. Até bom, porque é bom o pessoal também ler ficção, ler outras coisas para... Eu acho. A inovação vem desses outros lugares diferentes que a gente lê, de coisas diferentes que a gente assiste, né? Eu vou deixar de indicação uma autora brasileira, que é a Conceição Evaristo, que é uma autora negra, mineira, que escreve muito sobre a perspectiva das mulheres negras em diáspora aqui no Brasil, né? Das suas belezas, das suas conquistas, das suas dores.
das suas trajetórias. A Conceição, dentro do Balaio da Resistência, que foi nosso projeto de apoio emergencial a mulheres negras aqui no Rio de Janeiro, um dos elementos do balaio era um livro da Conceição Evaristo. A palavra ela também sacia, né? A nossa sede, a nossa fome. E eu acho que para o público que está nos ouvindo, para as pessoas do terceiro setor de maneira geral, de organizações, conhecer uma literatura, entrar em contato com uma literatura que disputa a narrativa do que é o Brasil, e a Conceição ela fala diretamente sobre isso, né? A literatura que formou quem nós somos, né? Como nação, seja José de Alencar, tantos outros autores, né, clássicos, eles estão falando de uma certa perspectiva, de uma perspectiva muitas vezes branca, de classe média alta, rica, né, que entende esse projeto de nação de uma forma. E a Conceição vai falar desse projeto de nação numa outra perspectiva. Então, tem os romances dela, Becos de Memória é um romance quase biográfico dela, que é maravilhoso, que é sobre o despejo de uma favela, de uma comunidade ao longo dos anos, né? E aí, na perspectiva de uma criança ali, falando sobre toda a complexidade do que é uma comunidade urbana no Brasil hoje. É lindo, e são livros de uma beleza estética, de uma riqueza poética, muito difícil de encontrar, é emocionante. Eu recomendo a todos, já li tudo da Conceição, recomendo de olhos fechados, porque é uma literatura riquíssima e que pode nos ajudar a diversificar as nossas perspectivas, a enriquecer o nosso olhar, né, sobre as nossas ações nas nossas organizações. Ah, super legal. Já vou até pegar a dica com a Tássia aqui no final por onde começar, porque naquela reflexão que ela falou mais cedo sobre o teste do pescoço, né? Eu comecei a refletir quantos autores, homens brancos que eu lia ou mesmo assistia, e já deu uma ótima indicação de uma mulher negra escrevendo para eu começar a diversificar também esses pontos de vista, né? Como você falou. Super legal essa indicação. E Tássia, muito obrigado aqui por essa conversa incrível hoje. Quiser deixar um recado para quem está nos ouvindo, o link do Instituto Omolará já está aqui, vai estar na descrição aqui, você pode acessar, quiser se tornar doador, quiser conhecer mais trabalho incrível aí que eles têm feito, apoiando mulheres aí, diversas partes aí do país. Eu só tenho a agradecer, Rodrigo, essa conversa foi muito, muito gostosa, foi no clima do Omolará, foi círculo de cultura, foi a gente se ouvindo, se entendendo, aprendendo. A Fomenta é uma organização que o Omolará tem grande prazer de estar em diálogo sempre. Queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente, que está lavando a louça escutando esse papo, que está caminhando escutando esse papo. Eu gosto de podcast assim, né? Que a gente vai ouvindo para fazer nosso corre do nosso dia a dia. Enfim, nossas redes estão aqui, para que, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, estabelecer algum diálogo, entender melhor do trabalho, a gente está à disposição. E leiam Conceição Evaristo, tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, maravilha. Tássia, brigadão. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Hoje eu conversei com Tássia, do Instituto Omolará. Falamos bastante sobre a elaboração de projetos, relação com parceiros e também sobre os valores de uma organização, a importância de entender quais são as origens desses valores e também de mantê-los ao longo da nossa trajetória. E a partir dessa discussão, eu deixo um artigo super legal do Portal do Impacto, que se chama Como Promover Ambientes Saudáveis e Acolhedores para Gerar Inclusão de Fato. Não é porque a gente é uma organização da sociedade civil que trabalha com pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade que a gente também não precisa olhar para o nosso quadro de funcionários pensando na inclusão. Eu deixo o link aqui nos comentários para você acessar esse artigo que ficou super legal. Um forte abraço e até o próximo episódio do Podcast do Impacto.